Dinheiro na mão é vendaval, é vendaval. E na videoaula de hoje vamos falar sobre a crise do encilhamento, a primeira grande crise da República Brasileira que aconteceu ali logo no comecinho, logo após a proclamação da República, durante ainda o chamado governo provisório, né? Mas já no governo permanente de Deodoro da Fonseca, o resultado do encilhamento vai começar a cobrar, né, esse resultado da crise. Mas vamos lá, o que foi a crise do encilhamento e como é que isso aconteceu e qual foi a consequência dessa coisa? Bom, vamos lá, começando então pelo nome encilhamento. Isso foi um apelido dado, né? O verbo encilhar é emprestado do hipismo, né? da prática da cavalgada, né? O encilhar é mais ou menos meio que preparar o cavalo, né? Equipar o cavalo para desempenhar a sua função de trote, de corrida, de seja lá o que for, né? E tem a ver com isso, mas tem a ver com uma preparação, né? Só que essa preparação foi feita para que outro colhesse os frutos, né? Que raio foi isso? Bom, então vamos entendendo o que era o Brasil nesse momento, né? Se você lembra ali do que era o Brasil em 1889, ano da proclamação da República, você vai lembrar ali que o Brasil era um país essencialmente agrário, né? A economia do Brasil estava baseada principalmente na exportação de café. Existia indústria no Brasil? Sim, existia uma indústria nascente. Dom Pedro II ele tinha uma mentalidade bastante moderna e ele percebia que a indústria era necessária para o desenvolvimento do Brasil, né? No entanto, a indústria que surge durante o Império do Brasil é uma indústria voltada diretamente a suprir as necessidades da agricultura, né? É uma indústria voltada principalmente para a manufatura do café, né? Então é uma indústria meio que dependente, né? É uma indústria bastante limitada, né? E quando vem a República, né? Lembrando que a República tem um peso aí direto dos latifundiários, dos cafeicultores, né, que foram muito importantes para a proclamação da República, mas não apenas eles, né? Existia todo um conjunto de pessoas ligadas a outras esferas econômicas, sociais e políticas, né, que se envolveram nisso, mas os cafeicultores têm um grande peso aí na proclamação da República do Brasil, né? Bem, quando se forma um governo provisório, né, vai se montar ali um ministério provisório e eis que entra em ação uma figura importante para essa crise do encilhamento, que foi Rui Barbosa. Sim, Rui Barbosa, que você já deve ter ouvido falar dele nas aulas de português, não nas aulas de história, né? Um cara aí que era escritor, né? Um sujeito muito importante para a cultura brasileira ali do final do século XIX, começo do século XX. Né? E esse cara ele foi ministro da Fazenda logo no governo provisório e partiu dele a ideia que acabou gerando encilhamento. Não vá culpar o Rui Barbosa, tá? A ideia dele era bastante interessante e ele não estava prevendo nenhuma grande crise nesse momento, né? A ideia dele era o quê? É necessário que o Brasil se desenvolva, é necessário, portanto, que o Brasil se industrialize, né? O Brasil era altamente dependente de outras potências econômicas para o desenvolvimento da sua indústria e Rui Barbosa e outras forças presentes dentro do Brasil naquele momento achavam que era muito importante que o Brasil se tornasse um país industrializado realmente, né? Bem, como fazer isso? Não dá para o Estado ficar criando indústria, né? A base da sociedade industrial é a base da iniciativa privada, né? Então, precisaria de investidores que criassem indústrias no Brasil. Só que vamos vendo, quem é que tinha dinheiro para poder investir e criar indústria no Brasil? Latifundiários, que já estavam ganhando um bom dinheiro sendo latifundiário, exportando produtos agropecuários, né? Como é que você vai convencer esse cara a se tornar um industrial? Cara, então não pode ser esse sujeito que vai se tornar o investidor da indústria. Vamos ter que encontrar outras pessoas ali, né? E quem seriam essas outras pessoas?
camadas médias urbanas, né, que teriam interesse nesse tipo de investimento, principalmente. Só que essas camadas médias urbanas não tinham ali como se sustentar para poder manter uma indústria, não tinham verba suficiente para manter esse tipo de indústria, né? Qual que foi o caminho, então, criado por Rui Barbosa para garantir com que essas populações que poderiam investir em indústria realmente investissem, né? Bom, então vamos criar linhas de créditos, vamos criar letras de câmbio, vamos criar sistemas de empréstimos, vamos garantir com que o dinheiro chegue a essas pessoas e elas possam investir em indústria e a partir desse investimento gere um desenvolvimento do país. Correto? Correto. Mas como é que você vai conseguir gerar esse dinheiro? Bom, o Rui Barbosa teve uma ideia bastante arriscada e o risco se mostrou verdadeiro, né? O que ele fez? Ele autorizou a Casa da Moeda a imprimir mais moeda para poder fazer esses empréstimos. Só que permitir que a Casa da Moeda imprima mais dinheiro gera uma consequência que é direta na economia nacional. Como assim? Não basta imprimir dinheiro, né? Para ter o reconhecimento do valor do dinheiro, esse dinheiro precisa ter um lastro, esse dinheiro precisa ter algo que sustente o valor dele, né? Por exemplo, como é que você vê ali, qual que é o valor do dólar hoje em relação ao real? Aí você vai lá, pega o jornal e fala, o dólar hoje está custando R$3. Valor fictício redondo aí, só para a gente conseguir entender. O que significa que $1, né, você comprar R$3 hoje no Brasil? Significa ali, grossamente explicando, né, o pessoal que entende de economia pode aí me corrigir à vontade para tornar o troço mais claro, mas grossamente explicando, o que isso significa? Que para cada dólar circulante dentro do Brasil, existem R$3 circulando dentro do Brasil. Certo? Ou seja, se entrar mais dólares dentro do Brasil, essa relação fica desequilibrada, então se aumenta a quantidade de dólares, a quantidade de reais permanece estável e vai existir uma desvalorização do dólar, né? O dólar vai passar a valer menos, né? Digamos que chegou ali a R$2, isso significa o quê? Para cada dólar circulando no Brasil existem R$2, e aí o dólar fica mais barato. Só que vamos pensando assim, bom, primeiro, dólar não era o padrão de lastro de mercado para as economias mundiais nesse momento. Ele vai passar a ser depois da Segunda Guerra Mundial. Até então o que existia era o chamado padrão ouro, né? Então assim, você tinha o valor da moeda de acordo com a quantidade de ouro entesourado dentro do país, né? A ideia do Rui Barbosa era o quê? Aumentar a impressão de moeda nacional, né? Quando ele aumenta a impressão de moeda nacional, você vai necessariamente ter uma desvalorização da moeda, tá? Conseguindo entender por quê? Então, se você aumentou a quantidade de real em relação ao dólar, né, você causa esse desequilíbrio, o que vai fazer com que a moeda nacional se desvalorize em relação ao seu lastro, né? Cara, o que o sujeito tinha na cabeça e falava, vamos desvalorizar a moeda, né? Será que isso pode ser bom? Tudo depende de como você pensa o seu planejamento econômico, né? Ter a moeda valorizada ou desvalorizada tem a ver com o projeto econômico do país, não com a competência ou incompetência do governante, né? Ou seja, não é porque a moeda desvalorizou que o governo é incompetente, não é porque a moeda valorizou que o governo é competente. Tudo depende do plano, né? Como assim tudo depende do plano? Imagina, você produz dentro do Brasil em reais, né? E quando você produz em reais, você exporta. E quando você exporta em dólares. Tá? Estão pegando a moeda atual, né? Estão pegando essa relação do dólar para conseguir entender essa lógica e a gente jogar lá para o finalzinho do século XIX. Né? Então, vamos pensando, você produz em reais e você vende em dólares. Se o real está desvalorizado em relação ao dólar, isso quer dizer que quando você exporta o seu produto se torna barato no mercado externo. Se ele se torna barato no mercado externo, quer dizer que ele se torna mais atraente, né? Você vai exportar mais. Pensa lá, cafeicultor vai ficar bastante feliz com isso, não vai?
Porque se a moeda nacional é desvalorizada e ele produz na moeda nacional e tem que vender isso para fora e a moeda nacional está desvalorizada em relação à moeda do seu comprador, quer dizer que o café brasileiro fica barato, né, e ele consegue exportar muito mais do que exportava antes. Isso é positivo, não é? Então é bom desvalorizar a nota. Pera aí, calma, nem sempre. Vamos pensar na relação inversa. Né? Pensa, o Brasil, apesar de ser esse país gigantesco, né, com essa quantidade de recursos naturais, ele não produz tudo que ele consome. Né? Existem uma série de produtos que a gente precisa importar. Bom, se a gente precisa importar e a gente tem real, mas a gente importa em dólar, se o real está desvalorizado em relação ao dólar, toda vez que eu importo um produto com uma moeda desvalorizada, né, isso significa que eu vou pagar mais caro por esse produto que entra. Se eu pago mais caro, esse produto entra inflacionado. Né? Se esse produto entrar inflacionado, né, eu vou gerar ali uma inflação generalizada, porque esse produto que entra vai afetar diretamente os preços dos outros produtos que estão dentro do mercado nacional. Pensar na valorização ou desvalorização da moeda depende de uma visão de mercado internacional bastante complexa, né? Rui Barbosa resolveu assumir esse risco, né? Então, olha, se a gente desvalorizar a moeda, tem dinheiro para investir na indústria, né? Essa indústria nascente, ela não vai exportar, mas o café, entre outros produtos que o Brasil exporta, produtos agrários, vai exportar mais, vai garantir uma entrada de moeda internacional. A moeda inglesa, a Libra, era bastante importante nesse momento, então vai garantir a entrada de uma moeda internacional que pode voltar a equilibrar a economia, e esse dinheiro investido na indústria vai dar origem a uma indústria local que vai produzir internamente para vender internamente. Ou seja, como o produto que vem de fora vai chegar mais caro, você vai ter uma substituição de produção. Ao invés do cara comprar o produto que vem de fora caro, ele compra um produto nacional mais barato, né? Substituindo essa importação, o que vai dinamizar essa economia interna de produtos industrializados. Parece que faz bastante sentido, né? Pois é, o Rui Barbosa também achou que isso fazia muito sentido e que isso poderia dar muito certo. Mas para que isso desse certo, era necessário que se investisse na indústria. Era necessário que as pessoas realmente colocassem dinheiro na indústria e começassem a produzir internamente. Qual foi o grande problema do encilhamento? Entre outros diversos problemas, aquele que deu origem à crise foi a criação de indústrias fantasmas. Pois é, muitos investidores fraudulentos aí vão conseguir empréstimos com o governo, né, nessas linhas de crédito, né, nessas letras de câmbio, e geralmente em nome de laranjas, né, geralmente em nome de pessoas que davam seu nome em troca de uma verba ali para abrir falência em pouco tempo e sobreviver daquele dinheiro que lhe foi dado para ser um laranja, né? Então, o que vai acontecer? Muitas pessoas vão pedir essas linhas de crédito, vão pedir esses empréstimos do governo para criar indústrias, só que essas indústrias vão se tornar indústrias fantasmas, ou seja, elas nunca vão sair do papel. Pior do que isso, muitos desses investidores fraudulentos que vão pegar esse dinheiro e vão investir nessas indústrias inexistentes, vão criar elas legalmente, né? Ela vai existir no papel, ou seja, oficialmente a indústria existia, mas ela não produzia nada. E aí vão lançar essas ações dessas indústrias fantasmas dentro da Bolsa de Valores. Quando isso cai na Bolsa de Valores, vai acabar gerando um problema pior ainda. Por quê? Pequenos investidores vão começar a investir nessas indústrias nascentes. Afinal de contas, o governo está investindo para que surjam indústrias novas e que essas indústrias gerem dinheiro. Necessariamente essas ações vão valorizar, porque a indústria vai se tornar ali mais produtiva e com mais capital, né? Só que como oficialmente essa indústria existia, mas materialmente essa indústria não existia, logo que se descobria a fraude, essas ações deixavam de ter qualquer valor. Ou seja, uma série de pequenos investidores que vão comprar ações dessas indústrias fantasmas, do dia para a noite vão ter o seu dinheiro desaparecido, né? Vai virar poeira, vai sumir no ar, né? O que vai fazer com que
quem pretendia investir no desenvolvimento da indústria perdesse muito dinheiro nessas fraudes, né? E quem pegou os empréstimos para poder criar indústrias não criasse. Ou seja, a gente teve uma desvalorização da moeda, não teve criação de novas indústrias e você teve uma crise de produção industrial dentro do Brasil. Isso sem contar o processo inflacionário, a desvalorização dos salários, entre outros elementos. Olha o tamanho da crise gerada nesse momento. Cara, vai se criar uma pressão gigantesca em cima dessa república recém-nascida e que vai, inclusive, inspirar alguns movimentos monarquistas dentro do Brasil, né, combatendo a república, porque a república trouxe logo de cara uma enorme crise, né? Isso vai levar ao desligamento de Rui Barbosa do cargo de ministro e há uma crise gerada dentro da Marinha que vai exigir a saída de Deodoro da Fonseca, a chamada primeira revolta da Armada, que vai eclodir já durante a primeira fase da República pós-governo provisório. Mas isso é matéria para uma outra aula. E aí, curtiu o áudio de hoje? Se curtiu, vai lá embaixo não curtir. Não curtiu, vai lá embaixo não discutir. Essa é a Prancheta do Suetônio. Eu sou o professor Fábio e você, meu nego, você deveria estar estudando.